Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Senhor, Tu és fiel, Tu és justo. Tu és o único Deus verdadeiro, aquele que era, que é e há de vir. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai, que é a Tua ira eterna, Pai. Mas pelo contrário, o Senhor nos deu o Teu amor que foi sacrificado naquele madeiro, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. Nosso castigo, Senhor, estava sobre Ti, meu Deus, meu Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por aqueles que estão em Ti, Senhor, passaram da condenação para a vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tirou de onde estávamos afundados em nossos pecados, Pai. Não tínhamos, Senhor, como nos salvar ali, Pai. Já estávamos condenados. Mas Tu, com Tua mão poderosa, Jesus, nos tirou dali, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui para fazer esse devocional, Pai. E pedimos, Pai, abra nossos ouvidos, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, Senhor. Que possamos entender o que vamos ler agora, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, transforme, Senhor, nossos corações a cada dia, Pai. Senhor, e obrigado por sermos instrumentos em Tuas mãos, Pai amado, para falar do Teu Evangelho aqui pela internet, Senhor. Senhor, e que mais vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor tenha adoradores em espírito e em verdade, Pai. Em nome do Teu Filho amado que eu te oro. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. Que o devocional é referente a João, capítulo 7, versículo 37. Nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 50, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Uma introdução dessa parte diz assim: Este acontecimento dá um exemplo do que é dito no versículo 34. Jesus é o amigo das pessoas de má fama. Também ilustra a preocupação de Jesus pelas mulheres. A introdução do capítulo 1, capítulo 4, na verdade. Capítulo 4, versículo 1. Um acontecimento parecido é descrito em Mateus, capítulo 26, versículo 7, e Marcos, capítulo 14, versículo 3, e João, capítulo 12, versículo 3. E o texto inicia assim: Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume,
e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou, prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Aliás, vamos ler o que diz o versículo 37, que é o versículo em destaque. Que diz assim: naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre esse versículo. A paciência tinha sua obra perfeita no Senhor Jesus. E até o último dia de festa, ele apelou aos judeus. E neste último dia do ano, ele apela a nós e espera para ser gracioso conosco. Admirável, de fato, é a paciência do Salvador em lidar com alguns de nós, ano após ano. Não obstante nossas provocações, rebeliões e resistência ao seu Santo Espírito. Maravilha das maravilhas é ainda estarmos no solo da misericórdia. A compaixão expressou-se muito claramente, pois Jesus chorou.
o que infere não apenas na sonoridade de sua voz, mas a brandura de seu timbre. Ele nos roga que sejamos reconciliados. Rogamos, diz o apóstolo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Que termos fervorosos e tocantes. Quão profundo deve ser o amor que faz o Senhor chorar pelos pecadores, e como a mãe persuadir seus filhos para que se aproximem de seu peito. Certamente ao chamado de tal clamor, nosso coração disposto virá. A provisão é mais abundante. Tudo é provido para que o homem possa extinguir a sede de sua alma. A expiação traz paz à sua consciência. O Evangelho traz a instrução mais rica ao seu entendimento. A pessoa de Jesus é o objeto mais nobre de amor para o seu coração. A verdade, como é em Jesus, fornece ao homem, como um todo, o alimento mais puro. A sede é terrível, mas Jesus pode removê-la. Ainda que a alma esteja completamente faminta, Jesus pode restaurá-la. A proclamação é aberta. Todo aquele que tem sede é bem-vindo. Não há outra distinção a não ser a sede. Seja sede de avareza, ambição, prazer ou descanso. Aquele que dela sofre é convidado. A sede pode ser ruim em si mesma, a sede pode ser ruim em si mesma e não ser sinal de graça. Mas antes que uma marca de pecado excessivo que anseia por ser gratificado com correntes mais profundas de luxúria. Mas não é a bondade da criatura que traz o convite. O Senhor Jesus o envia gratuitamente e sem consideração por alguém. A personalidade é declarada mais plenamente. O pecador deve vir a Jesus, não para a obra, ou ordenanças, ou doutrinas, mas para um Redentor pessoal que carrega em si mesmo nossos pecados, em seu corpo no madeiro. O Salvador ensanguentado, moribundo e ressurreto é a única estrela de esperança para um pecador. Venha a graça, venha e beba, antes que o sol se ponha no último dia do ano. Nunca será demais esperar ou se preparar. Beber representa uma recepção para a qual não há necessidade de aptidão. Um tolo, um ladrão, uma meretriz, todos conseguem beber. Então, a pecaminosidade de caráter não é obstrução para o convite à fé em Jesus. Não é necessário um cálice de ouro para transportar a água ao sedento. A boca da pobreza é bem-vinda a inclinar-se e beber em grandes goles da fonte que flui. Lábios com pústulas
Leprosos e imundos podem tocar a corrente de amor divino. Não há como a poluírem, antes serão eles mesmos purificados. Jesus é um manancial de esperança. Caro leitor, ouça a voz do amado Redentor clamando a cada um de nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 62. Somente Deus. Uma introdução desses salmos diz assim: hino de confiança. Referência: Salmo 3, Salmo 3, versículos 2 e 3. Primeiro, confiança em Deus no meio de inimigos. Versículos 1 e 4 a 4. Segundo, só Deus pode salvar. Versículos 5 a 7. Terceiro, um apelo para que o povo de Deus confie nele. Versículos 8 a 10. Quarto, confiança no poder e no amor divinos. Versículos 11 e 12. E o Salmos inicia assim: Salmo de Davi ao regente do coro, para confissão. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. Somente um sopro. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Amém. E é isso, gente. Salmos de número 62.
Eu quero desejar a vocês um feliz e próspero ano novo, virada de ano. Que Deus continue na vida de vocês e que vocês continuem confiando nele, mesmo em meio às dificuldades, ok? Até o próximo ano.